Fala, povo lindo de Deus! Bom dia! Eu sou a Gi e a gente está aqui para mais um Café com Jesus Hope, o seu devocional diário. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Quero também te dar um recado, você que ainda não é Jesus Hopers, um apoiador ou uma apoiadora desse movimento, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse vídeo, clica lá e ajuda a gente a levar esse movimento ainda mais longe e faça parte da nossa família, seja membro, membra Jesus Hoper. E também quero falar para você sobre a Jesus Hope Escola. Galera, vai lá no nosso Instagram, se você ainda não segue a gente lá, @jesushope.oficial. Você vai saber mais informações sobre a nossa escola. A gente, em parceria com a Igreja Redenção Baixada, do Pastor Vlad, a gente está fazendo um trabalho muito legal, um primeiro curso com essa parceria, que você com certeza não pode perder. Bom, vou começar o vídeo de hoje. O tema de hoje é pescadores de pessoas. Eu quero dizer para você que a gente, durante muito tempo da nossa vida, a gente leu o texto que fala sobre Jesus lá dizendo para os discípulos que ele estava fazendo naquele momento os discípulos como pescadores de gente. A gente entendeu aquilo como se a gente tivesse que sair pelo mundo pescando todas as pessoas e trazendo elas para dentro da nossa religião ou para dentro da nossa igreja. Mas eu queria hoje trazer para você uma nova perspectiva, uma nova interpretação em relação a esse texto. A gente vai ver lá no capítulo 1 de Marcos que Jesus ele é batizado pelo Espírito Santo, ele vai para o deserto, fica lá durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e quando ele volta, ele já volta escolhendo quem são aqueles discípulos que vão acompanhá-lo. E aí, depois dessa escolha, depois desse chamado, Jesus, ele entra numa sinagoga e começa a dar aula ali naquele local. Ali foi o primeiro ensinamento, depois desse chamado de Deus para esses discípulos, falando para eles, vocês serão pescadores de homens e mulheres. Ele traz esses discípulos para dentro daquela sinagoga, ensina para eles, e durante o ensinamento que Jesus está fazendo, inclusive a Bíblia não cita qual é esse ensinamento que ele está fazendo naquele momento, mas a Bíblia deixa para a gente ali, esse texto deixa para a gente especificado que existia ali um endemoniado, e ele gritou ali e falou para Jesus, eu te conheço, sei que você é Deus, é Senhor e tal. Isso a gente percebe que até o diabo sabe quem é Jesus ali naquela situação. Então eu queria começar aqui lendo para vocês Marcos, capítulo 1, do 21 ao 26. Se você está com a sua Bíblia aí, pega ela, lê comigo, me acompanhe aqui. Bom, versículo 21 começa. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. A primeira lição que eu tirei desse texto, e eu quero compartilhar isso com vocês, é que Jesus ele ensinou os discípulos que pescar significava levar a pessoa a encontrar ela própria, a sua própria identidade. Ali aquele homem estava possesso, ele não sabia mais quem ele era. Ele gritava, ele sabia quem era Jesus, mas ele não sabia quem ele era. E Jesus ele curou aquele homem, ele fez com que aquele homem fosse tirado aquele demônio, que aquele demônio saísse daquele homem, podendo resgatar aquele homem dele mesmo, porque
O que esse texto passa pra gente é que aquele homem, ele tinha um demônio e quando uma pessoa tem um demônio, e aqui no último versículo ele fala que ele sacudiu ele violentamente e saiu dele gritando, a gente entende que aquele homem, ele com certeza não tomava mais decisões sozinho, ele não tinha mais uma vida ali que era dele, ele não sabia mais qual era a identidade dele. Então Jesus, no primeiro momento ali, ele resgatou aquele homem, ele fez com que aquele homem se redescobrisse e sabesse quem ele era novamente. O segundo ponto que eu quero trazer para você é que Jesus mandou aquele demônio saiu e agitou o corpo do homem e saiu dele. Na versão da Bíblia a Mensagem, os versículos 25 e 26 dizem o seguinte, eu vou ler para você. Jesus ordenou quieto, saia dele. O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Na versão NLT, o versículo diz o seguinte, com isso o espírito maligno gritou, deixou o homem em convulsão e depois saiu dele. Depois disso o homem ficou bom, voltou a ficar lúcido. Então, o que Jesus fez com aquele homem? Jesus ele curou aquele homem, ele libertou aquele homem. Então o segundo ponto que eu quero deixar para você é, Jesus ele nos chama para sermos pescadores e pescadoras de pessoas delas mesmas, que a gente possa curar as pessoas, libertar as pessoas de máscaras, libertar as pessoas de identidades que não são delas. Então, ser um pescador, ser uma pescadora de pessoas é curar, é libertar pessoas. Aquelas pessoas que nos procuram, aquelas pessoas que a gente sabe que tem uma dificuldade e às vezes sim pode ter até uma influência maligna na vida daquela pessoa e a gente faça com que ela descubra, se liberte daquilo, volte a saber quem ela é em Cristo Jesus. Esses dois pontos que eu quero trazer para você hoje e dizer também que eu vou ler aqui um finalzinho de um texto que eu também coloquei nesse estudo que eu fiz, que é o seguinte, eu não estou querendo dizer que não adianta evangelizar uma multidão, levar esse povo para dentro da igreja e não curar e libertar eles de quem eles não são, não adianta levar o povo para a igreja adicionando neles mais uma identidade de outros. É como se essa pessoa fosse ao posto, tirar a segunda via do documento e continuar vindo o nome de outra pessoa que ela não conhece. Essas pessoas chegam nas nossas igrejas para serem curadas e não para serem moldadas e nem muito menos mascaradas, se vestirem de santos e daqui a pouco descobrirem que ainda não sabem quem são. E dessa forma é impossível amar o próximo, porque para amar ao próximo nós devemos nos amar primeiro. E como se amar se não sabemos quem somos? Então, o nosso trabalho como pescador e pescadores de pessoas é fazer com que essas pessoas sejam libertas de toda influência, não só maligna, mas de influência externa, para que elas voltem a saber quem elas são de verdade, para que elas possam saber e comecem a amar a elas mesmas, para que dali elas possam amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.